dia, GD. Ah, que legal. Chegamos ao nosso segundo episódio. Eu sou aqui o seu apresentador desse belíssimo podcast. Muito prazer. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Davi Batista, sou game designer e gosto de compartilhar minhas vivências dentro do game design e da vida nesse podcast na internet. Beleza? Bom, vamos lá, cara, nem acredito, estamos no segundo episódio dessa saga que vai se decorrer aí conforme o tempo passa. E antes de qualquer coisa, antes de a gente entrar no tema desse episódio, eu queria agradecer demais todo mundo que deu apoio, que compartilhou, que me mandou feedback sobre o primeiro episódio. Eu fiquei realmente muito feliz com a recepção, não esperava que tanta gente curtisse a experiência, que a galera engajasse tanto e falasse sobre o que achou de legal, já mandasse sugestões de próximos episódios, sugestões de pessoas que querem ver aqui. Então tudo isso é muito legal, queria agradecer vocês de verdade, me motiva muito a continuar esse projeto, estou bem animado com o que vem por aí, já tem convidados aí, pessoas aí num futuro próximo que vão participar, então fiquem de olho aí nos próximos episódios e hoje eu vou falar de uma parada que eu já passei para você não passar, e esse tema ele foi uma sugestão que foi enviada nas perguntas do primeiro episódio. Inclusive, queria agradecer todo mundo que mandou pergunta lá no primeiro episódio que eu perguntei o que vocês queriam ouvir aqui no Bom Dia GD. E, uma galera mandou pergunta, então queria agradecer aqui. Vou dar uma lida nas perguntas para vocês verem. E a minha ideia é pegar essas perguntas do primeiro episódio respondendo em episódios separados ou em momentos específicos de alguns episódios. E a cada episódio, no final dele, eu vou deixar uma pergunta nova, alguma coisa nova para eu ler no próximo episódio, ou uma enquete, alguma coisa assim. Então fica ligado aí no seu celular, no Spotify. Você consegue responder essas enquetes, essas perguntas na parte de baixo aí do aplicativo, beleza? Bom, vamos lá, só para passar aqui pelas perguntas que a galera deixou. A primeira foi do Felipe, e ele perguntou por que é tão difícil entrar no mercado de trabalho na área de game design, que é uma baita pergunta, dá para discorrer bastante sobre isso e quem sabe não vira um episódio à parte só pra gente falar sobre isso, porque eu acho que tem bastante pano aí pra desenrolar sobre esse assunto. Então, muito obrigado pela pergunta, Felipe. No futuro eu vou abordar esse tópico aí, beleza? A Júlia mandou a pergunta, qual é a dor e qual é a delícia de trabalhar com games? Essa, achei até uma pergunta meio poética, na verdade, e também vou explorar ela num episódio à parte, que eu também acho que tem muita coisa pra falar, principalmente da minha experiência, da quantidade bem grande de dores e das poucas delícias que existem, mas que são muito legais de trabalhar com games e mais especificamente em game design. Então, muito obrigado pela pergunta também, Júlia. A Maria também perguntou sobre análise do game design em diferentes tipos de jogos. Ela queria saber mais sobre os Souls-like e como eles são pensados, o que é levado em consideração na hora de criar um bom design. Eu não sou um grande consumidor de Souls-like, tá? Vou confessar aqui que eu, na verdade, nunca nem joguei Dark Souls, sim. E, cara, quero jogar, tá? É um pouco vergonhoso isso. Eu deveria ter jogado já. Mas eu vou jogar e vou conversar com uma galera e vou dar uma estudada pra te responder isso, porque no momento eu não sei exatamente qual seria a melhor resposta pra o que é levado em consideração na hora de criar um bom design de Souls-like. Nunca trabalhei num Souls-like. Mas excelente pergunta. No futuro próximo também trago respostas. Valeu, Maria. Uma outra pergunta que mandaram aqui foi da Madu. Ela mandou, na verdade, várias sugestões de tópicos pra abordar aqui no Bom Dia GD. Não vou ler todos porque eu acho que eu vou usar eles num futuro próximo. Eu não quero dar spoiler de todos os episódios do futuro. Mas o último tópico que ela deixou na lista que ela deu de sugestões foi o que não fazer na sua primeira Game Jam, que vai ser o tópico que a gente vai conversar já já. Então, muito obrigado pelas sugestões, Madu, um abraço, inclusive, Madu trabalha comigo e é uma baita game designer. E a última pergunta que eu vou ler aqui que deixaram no primeiro episódio foi: qual o nível necessário de conhecimento para se tornar GD em uma empresa de jogos? Dá pra responder isso à parte também. Eu, na verdade, até recomendo você dar uma ouvida num outro podcast, eu acho que eu consigo deixar o link aqui embaixo na descrição desse, que foi um podcast que eu participei do GD de Bolso, que é inclusive um podcast que eu recomendo, né, Game Design de Bolso, dos meus parceiros Pietro Amaral e John Zera, e a gente conversou, né, tanto uma game designer que é júnior, eu como pleno, e um outro game designer como sênior, falando como que que funciona o nosso dia a dia de trabalho como game designers em estúdios aí. Eu acho que você podia ouvir esse episódio, chama Carreira Game Designer, eu vou deixar o link aí abaixo, que você vai conseguir responder essa sua pergunta ouvindo esse podcast, beleza? Então, essas foram as perguntas que a galera mandou, agradeço demais. Hoje vai ter no final do episódio também, então ouve aí até o final, para você conseguir responder com tranquilidade a pergunta que eu vou deixar. Então vamos pro tópico de hoje, que é o que não fazer na sua primeira Game Jam.
Game Jams, nossa, que coisa legal, cara. Eu tenho muita saudade de participar de Game Jam. Faz tempo que eu não participo de uma. Quem sabe esse ano eu não consigo um tempinho aí, que ultimamente anda puxado pra mim o cronograma, a agenda. Mas pra quem não conhece, antes de falar o que não fazer na sua primeira Game Jam, vamos entender o que é Game Jam, porque pode ter alguém aqui que não tem tanta expertise, não tem tanta experiência na área de desenvolvimento, tá entrando agora, tá ouvindo o podcast pela primeira vez. Pra você aí que não conhece o que é Game Jam, a Game Jam é uma competição onde você pode se juntar com amigos ou fazer sozinho, onde você tem um tempo limite ali, um tempo estipulado de 1 dia, 2 dias, uma semana, um mês, enfim, e você precisa criar um jogo do zero e entregar dentro desse tempo estipulado. Geralmente existe um tema que os organizadores do evento solicitam, então, o tema é corrida, o tema é tempo escasso, o tema é qualquer coisa que eles decidirem, então você faz um jogo dentro desse tema, e aí às vezes pode ter uma banca avaliadora, às vezes pode ter ser avaliado pelo próprio público da Game Jam, e às vezes não tem avaliação, às vezes é só por diversão também. Então, Game Jam é essa competição saudável entre a galera para criar jogos e destravar a criatividade. Então, para você que nunca participou e para você que já participou e errou na primeira Game Jam, vamos falar sobre o que não fazer na primeira Game Jam. Eu já participei, eu acho que de umas 7, 8 Game Jams, 10, não sei. Já participei de uma quantidade considerável, já fiz muita coisa errada, então acho que eu tenho um pouco de experiência nesse assunto. E seguinte, tem muitas ansiedades, assim, muitas coisas que a gente sente nessa primeira experiência que a gente tem, né, de se inscrever, juntar com uma galera e participar da primeira Game Jam. Eu vou falar muito do ponto de vista de game design por motivos óbvios, né, mas eu acho que isso se adequa a qualquer área que você estiver atuando, assim, se você estiver participando de uma Game Jam. Eu acho que a primeira dica do que não fazer é não criar expectativas sobre o que você vai criar. Por que eu falo isso? Porque na sua primeira Game Jam, que muito provavelmente vai ser a primeira dos seus amigos ou das pessoas que você se juntou ali para fazer esse primeiro jogo, muitas vezes você não, por essa falta de experiência, você não vai acertar, então não vai acertar o game design, o jogo não necessariamente vai ficar divertido, alguém pode ter algum problema de saúde, algum problema de tempo, alguma parada que faz com que o jogo não seja entregue, ou com que o jogo seja muito menor do que vocês esperavam. Então, muitas coisas podem acontecer durante esse trajeto que é a Game Jam, esse projeto de desenvolvimento. Então, não crie expectativas sobre o que você vai entregar, sabe? Tenta entregar algo. Eu acho que esse é o primeiro passo, principalmente na sua primeira Game Jam. Então, não espere muito do que você vai fazer. Outra coisa que você não deve fazer é criar um escopo muito grande. Então, o que é escopo, né? É o tanto de coisa que precisa ser feito dentro do prazo que você tem dentro daquela competição. Então, se você tem 2 dias para fazer um jogo, não coloca nesse escopo 5 mecânicas, 10 inimigos, um chefão, 4 cenários. Tô falando isso, parece meio bizarro, né? Ouvindo aqui, talvez. Mas isso é super comum, sabe? E eu digo por experiência própria, porque a gente se anima, né? Fazendo ali o brainstorm, tendo ideias com nossos amigos, a gente fica muito louco, fala, não, vamos fazer o inimigo que vai soltar uma bala de canhão, o inimigo que vai surgir do chão, o inimigo que vai estar no céu e vai se jogar em você e ser meio kamikaze. Vamos fazer uma arena que vai ter props que vão se mexer, vamos fazer uma arena, um level design super doido. E, cara, não dá tempo, sabe? Geralmente são 2 dias, uma semana, a gente não tem tanto tempo, correm imprevistos, então tenta pegar leve nesse seu escopo. Quando você for definir no começo da jam ali, você vai colocar a sua ideia para sua equipe, né? Falar, putz, eu acho que esse jogo podia ter XYZ. Pensa que você vai ter 2 dias e não um mês. E mesmo se você tiver 2 dias, pensa que pode acontecer um imprevisto. Então é melhor você pecar para menos do que pecar para mais e não conseguir entregar nada, sabe? Então, toma cuidado com o que você vai fazer nessa primeira experiência e com a sua expectativa, porque, é muito fácil se decepcionar, sabe? Outra coisa que eu recomendo não fazer na sua primeira Game Jam é você levar muito a sério as avaliações. E levar muito a sério eu não quero dizer receber feedback, né? Saber receber feedback. Feedback é ótimo, é muito importante. E você vai aprender muito com o que a galera fala do seu jogo. Você vai ver coisas e situações que você não preveu quando a galera escreveu os feedbacks dela no jogo, bugs, eles vão achar, geralmente a galera que joga acha bugs, acha problemas de progressão, acha muita coisa pra você melhorar. E isso é muito legal pra você crescer e você polir o seu jogo, né, depois que você lançou uma vez na Game Jam,
mas não se atente muito a essas métricas, sabe? Muitas vezes as Game Jams elas têm sistemas de pontuação, então no itch.io, que é uma plataforma de jogos independente, tem muitas Game Jams, e muitas delas, quando você dá submit no seu jogo, né, você publica ele pra galera jogar, tem várias categorias. Então vamos dizer que o seu jogo performa mal em Game Design e você é o Game Designer. Não leve isso a sério, cara, até porque isso é um momento de aprendizado, sabe? Não é porque ele ficou numa posição baixa no Game Design, numa posição alta em áudio e numa posição baixa de diversão, que significa que você não sabe fazer jogos. Enfim, é um processo de aprendizado. Então toma isso como uma motivação mesmo para você fazer melhor na sua próxima e tentar entender o porquê, né, que o seu jogo não foi tão bem, se foi uma questão realmente de Game Design, se pouca gente avaliou, enfim. É muito comum ver uma galera participar de Game Jam e ficar bem desmotivada com esses resultados, sabe, depois de se esforçar tanto. Por ter essa expectativa da galera gostar muito do jogo, por você estar muito orgulhoso do que você fez ali, principalmente na primeira Game Jam, né? Então toma cuidado com essa expectativa das notas também, porque isso não te define, sabe? Essa nota que você tirar na Game Jam não te define como Game Designer. A última coisa que eu acho que você não deve fazer numa Game Jam, pensando principalmente como Game Designer, é criar documentos complexos e tentar fazer com que a experiência, né, de você criar um jogo ali rapidamente seja mais complexa do que ela deve ser. Porque isso é muito fácil pra gente que tem ideia, pra gente que quer documentar, que é gente que é game designer. Então não complica essa experiência pro seu grupo ou pra você mesmo. Então você vai fazer uma Game Jam que tem 2 dias ali, 48 horas, 3 dias, enfim, tem um período limitado. Cara, não faz muito sentido você criar um GDD, né, o Game Design Document, um documento super complexo, com muito texto, e gastar super tempo nisso, até porque você não tem esse tempo. Então muitas vezes faz sentido você montar um documento de uma página, ou colocar ali, abrir um Miro, abrir um Figma, um programa que você tem ali mais fácil de você criar notas e ter um processo mais fluido com a sua equipe, e escrever palavras-chave, colocar exemplos ali de referências e trabalhar com um documento muito mais simples, muito mais direto, até porque se você ficar gastando tempo criando esse documento e sua equipe ficar parada, muitas vezes o seu jogo pode até não sair por conta dessa sua demora de estruturar esse documento, sabe? Não faz muito sentido. Você tem que criar um documento de acordo com a demanda que você tem. Então, se você tem um jogo de um dia, vai ser super rápido. Às vezes nem documento precisa ter, porque em um dia você tem que comunicar rápido com a sua equipe, ela precisa produzir, precisa publicar e acabou. Se for 2 dias, às vezes faz sentido escrever ali algumas ideias num post-it e deixar ali nas notas do Figma, do Miro, enfim, e passar para a equipe. Se são 3 dias, uma semana, você pode colocar ali um documento de 1 ou 2 páginas. Se é um mês, aí beleza, você pode ir aumentando esse escopo. Mas toma cuidado com essa documentação, sabe? Para você não exagerar, porque é super fácil, super fácil de se perder nesse processo de ideação que o game designer tem, né? E de ir muito longe, tanto no escopo quanto no documento. E ninguém quer ler texto, a verdade é essa, cara. É uma coisa que eu aprendi trabalhando como game designer em várias equipes, é que ninguém quer ler. Então, se você conseguir simplificar ao máximo com imagens, com GIFs, com diagramas, com várias paradas do seu documento, vai ser muito mais fácil do jogo da Game Jam dar certo, da sua ideia ser passada pra frente, sabe? Então, pega leve com a sua equipe, pega leve com você mesmo, diminui ali a quantidade de conteúdo e comunica direto, sabe? Muitas vezes a comunicação verbal ali, numa call, no Discord, enfim, vai funcionar muito mais. Então, conversar bastante, tá bem alinhado com a sua equipe. Não necessariamente você precisa de um documento escrito para isso, pode ajudar, né? Com palavras-chave, coisas que vão te ajudar a desenvolver, mas você não precisa ficar preso nisso. O processo, principalmente dentro de uma Game Jam, pode ser bem fluido por conta da quantidade limitada de tempo. Agora as coisas que você deve fazer numa primeira Game Jam. Acho que a primeira delas é se divertir, usar isso como um lugar, como um playground mesmo, para você explorar suas ideias. E aproveita porque você não tem prazos, você não tem... Na verdade você tem um prazo bem apertado, mas não é um prazo de um trabalho, de uma parada que se você não entregar você vai se prejudicar. Então aproveita isso para que essa experiência seja o mais leve possível, tenta evitar o estresse, né? Então... na sua primeira Game Jam, o que você deve fazer também é networking, então eu recomendo muito conhecer o máximo de gente possível, isso vai te ajudar muito na sua carreira, com certeza. E, cara, acho que é isso, o resto eu deixo pra você experimentar, eu acho que não tem um manual de instruções, né, tem coisas pra você evitar de fazer na sua primeira Game Jam, que foram coisas que eu fiz e eu me arrependo, se eu pudesse voltar atrás não faria, mas ao mesmo tempo faz parte você errar para que você consiga aprender, não é mesmo? Então fica aí minhas dicas, eu espero que você que quer fazer sua primeira Jam, ou você que já fez uma ou duas, mas queria mais algumas dicas, isso seja útil para você,
para você pegar leve e conseguir curtir ao máximo essa experiência com seus amigos, com essas pessoas que você se envolver na próxima Game Jam que você participar. E se você nunca participou de uma Game Jam, pô, eu recomendo demais participar. Falando da minha experiência pessoal, eu vou até deixar o link do meu itch.io pessoal aí na descrição do podcast. E ó, esses jogos que eu criei na Jam e depois que foram publicados eu dei uma polida com os meus amigos, eles me ajudaram demais no meu primeiro momento no mercado de jogos. Então, antes de eu conseguir minha primeira experiência, né, de trabalhar full time como game designer, ter feito essas game jams e ter polido esses jogos depois dessas game jams terem acabado e ter usado isso como portfólio, foi, mano, uma parada que mudou muito como os recrutadores, as pessoas me viam no mercado de jogos. Então, antes de eu usar esse portfólio, esses jogos que eu tinha feito nessas game jams, muitas vezes eu nem recebia a resposta dos estúdios. Uma vez que eu comecei a usar isso, né, comecei a mostrar que eu tinha jogos feitos, que eu tinha ali uma experiência em algum grau polida, por mais que não tivesse, né, não fosse o ideal, tivesse muita coisa sempre para melhorar, só o fato de eu ter ideias originais que eu fiz com os meus amigos e conseguir mostrar o meu game design ali de forma prática, num ambiente digital, que um recrutador ou uma pessoa do estúdio pudesse jogar e ver como que eu explorava minhas ideias, como que eu desenvolvia isso num local ali, né, num playground digital. Isso já mudou muito, muito, muito a minha vivência e a forma que as pessoas me viam. Fora que, mano, participar de Game Jam foi muito bom, por isso que eu falei. Conheci muita gente, me aproximou de pessoas que já trabalhavam com jogos. Então, pô, eu sou um grande defensor aí, um grande amante da Game Jam. Eu sempre falo pra galera participar. Eu, inclusive, tô com muita saudade. Vamos ver se eu participo de alguma aí no futuro próximo. E, cara, eu acho que por hoje é só. E antes de encerrar esse Bom Dia GD, eu queria deixar uma pergunta pra vocês, que é: você já participou de alguma Game Jam? Essa, na verdade, é uma enquete, então responde aí se você já participou. Eu tenho bastante curiosidade de ver se quem tá ouvindo o Bom Dia GD já fez alguma ou não. Responde aí, já participou, sim ou não? E a pergunta fora a enquete que eu vou deixar pra vocês responderem é: o que vocês acham que não deve ser feito na primeira Game Jam de alguém? Então quero saber a opinião de vocês. Deixa aí a sua resposta do que não fazer na sua primeira Game Jam. Pra quem já fez e pra quem vai fazer e acha que tem alguma coisa que eu deixei de falar, deixa aí pra gente, pra eu dar uma lida no próximo episódio e pra galera dar uma olhada no que vocês aí tiveram como vivência além de mim, porque eu gosto muito de ver outros pontos de vista. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Muito obrigado de novo pelo apoio. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. Aceito mais feedbacks, aceito mais sugestões de temas e pessoas que vocês querem que apareçam aqui. Deixem aí pra mim no LinkedIn, Instagram, enfim. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia durante esses 20 minutos aí, 19 minutos. Não sei quanto tempo vai dar quando eu editar, mas por esse tempo aí que eu falei. E, pô, bom dia, GD.